Na Série A3, as 8 primeiras equipes avançam para a próxima fase para disputar o título. O campeão e o vice sobem para a Série A2, enquanto as 6 piores equipes vão jogar a 4ª divisão no ano que vem do Campeonato Paulista. E por falar em paulistas, vamos ver aí como estão as nossas equipes paulistas, né? E também as outras equipes que estão aí na Copa do Brasil. Vamos falar de todos os resultados da segunda fase da Copa do Brasil. Muricy de Alagoas e América Mineiro empataram em 0-0, mas a equipe alagoana se classificou nos pênaltis. A Portuguesa perdeu para o Boa Vista por 2-0, o Bragantino foi até Salvador e perdeu para o Vitória por 3-2, Criciúma e Altos do Piauí empataram em 2-2, mas a equipe catarinense passou para a próxima fase ao vencer nos pênaltis. O Sport Recife fez 3-0 sobre os 7 Dourados, o Cruzeiro fez 6-0 em cima do São Francisco do Pará, o Internacional goleou o Oeste de Itápolis por 4-1, o Coritiba foi eliminado em pleno Couto Pereira pelo Asa por 2-0, o Joinville venceu o São Raimundo por 1-0, Avaí e Luverdense empataram em 1-1, mas a equipe mato-grossense se classificou nos pênaltis. O São Paulo passou sem sustos pelo PSTC do Paraná, Osasco, Audax e ABC empataram em 1-1 no tempo normal e a equipe do Rio Grande do Norte se classificou nos pênaltis. O Fluminense se classificou ao vencer o Sinop por 3-1, outro classificado Sampaio Correia 2-0 sobre o Guarani de Juazeiro, o Curupi do Tocantins se classificou ao vencer o Rio Branco por 2-0, Boa Esporte e Goiás empataram em 0-0 e a equipe goiana se classificou ao vencer nos pênaltis. Outro que se passou pelos pênaltis, mas no sufoco, foi o Corinthians. Empatou 0-0 com o Brusque e contou com a sorte para passar para a próxima fase. O Vasco da Gama venceu o Vila Nova sem sustos por 2-1. E ontem, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, a Ponte Preta deu adeus à Copa do Brasil ao empatar no tempo normal em 1-1 com o Cuiabá do Mato Grosso e perdeu nos pênaltis por 5-4. A equipe de Cuiabá está na próxima fase. E o último jogo, que ficou adiado em virtude dos problemas de voo do Bahia e depois por falta de policiamento no Carnaval, o jogo entre Paraná Clube e Bahia ficou para a próxima quarta-feira, às 10 horas da noite. Os jogos acontecerão na próxima quarta e quinta-feira da semana que vem, e os jogos já estão definidos, restando apenas definir aí os horários por parte da CBF. O Boa Vista recebe o Sport, o Joinville joga diante do Gurupi do Tocantins, o Cruzeiro de Belo Horizonte vai até Muricy enfrentar a equipe local, o Fluminense vai até Santa Catarina enfrentar o Criciúma, o Internacional vai até o Maranhão enfrentar o Sampaio Correia, o São Paulo recebe aí o ABC de Natal, o Corinthians vai até Lucas do Rio Verde enfrentar a Luverdense, o Vasco da Gama recebe o Vitória da Bahia e o Goiás joga diante do Cuiabá do Mato Grosso.